Você já se pegou pensando assim? Poxa, eu sei tantas palavras em inglês, mas na hora de falar, parece que eu esqueço tudo. Talvez você até consiga ler textos, entender músicas e até mandar muito bem nos exercícios. Mas quando precisa conversar, parece que dá um branco total. As palavras somem, a mente trava e você se sente preso e frustrado como se estivesse andando em círculos. Se isso acontece com você, fique tranquilo, você não está sozinho. E na verdade, tem um motivo muito claro para isso acontecer com tanta gente. Hoje eu vou te mostrar que erro é esse e o mais importante, como corrigir e transformar de verdade o seu jeito de aprender inglês. Então presta atenção, porque essas dicas funcionaram para mim quando eu entendi qual era a melhor forma que o meu cérebro entendia e aprendia vocabulário. E depois que eu comecei a ensinar essas técnicas para os meus alunos, todos que aplicaram alcançaram a fluência 5 vezes mais rápido. Vamos começar com um pensamento lógico. Se aprender inglês fosse só decorar palavras, bastava abrir o dicionário e ler de A a Z, certo? Você decoraria apple, book, car, run, beautiful, strong e pronto. Você estaria super fluente, mas não é assim que funciona. Você pode decorar 1000 palavras soltas, mas se você não souber usar essas palavras dentro de frases, elas viram simplesmente peças de quebra-cabeça que não tem uma imagem para montar. Você não sabe o que vai sair dali. Sabe por quê? Porque ninguém se comunica com palavras soltas. Você não chega para uma pessoa e diz dog, walk, park, happy. A pessoa vai olhar para você e vai pensar: você tá doido? Agora, olha a diferença. I walked my dog in the park and he was so happy. Viu? Agora tem sentido, tem comunicação. É por isso que aprender palavras soltas não funciona. Você precisa aprender palavras dentro de frases, porque é assim que a linguagem funciona na vida real. E tem mais. O seu cérebro não aprende com listas soltas. Ele precisa de contexto. Precisa identificar palavras em situações reais de uso. Vamos pegar a palavra run, por exemplo. A palavra run sozinha, por exemplo, você vai pensar assim, ó. Ah, run significa correr. Você sabe que run é o verbo correr. Mas olha só esses exemplos aqui, ó. I run every morning. Eu corro toda manhã. Beleza. Aqui run significa correr. I run every morning. Eu corro toda manhã. Agora se eu falo assim, ó. She runs a business. She runs a business. Run aqui não significa correr, significa administrar. She runs a business significa ela administra um negócio. Então você vê que o contexto mudou o significado da palavra run. No primeiro exemplo, run era correr, agora run já virou administrar. Ou então, eu também poderia dizer the machine is running. The machine is running. Run aqui agora mudou de sentido de novo. Quando eu falo the machine is running, eu estou dizendo que a máquina está funcionando. Ou seja, agora a palavra run tem o sentido de funcionar. Então você vê, ó, 3 contextos diferentes e run vai ter um significado diferente em cada um desses contextos. Correr, administrar e funcionar. Ou seja, a palavra é a mesma, mas o significado muda de acordo com o contexto da frase. Se você aprende run só no contexto de correr, você não vai conseguir entender quando a palavra run aparecer nesses outros contextos. E o pior é que você também não vai saber como usar apropriadamente na hora de falar. Agora, quando você aprende a palavra dentro da frase, o sentido vem junto. E é exatamente isso que faz diferença na hora de aprender vocabulário. É assim que você aprende por imersão, mesmo sem estar no país de língua inglesa. Aprender frases ajuda você a começar a entender como um falante nativo realmente fala. E é aí que a mágica acontece. Agora pensa comigo. Por qual motivo a gente quer aprender o trem do inglês? É para passar na prova? É para ter um certificado?
É para botar no currículo e torcer para não ter entrevista em inglês na seleção? É claro que não, né? A gente quer aprender inglês para usar de verdade, para conversar, para entender filmes, para viajar, para arrumar um emprego que te pague melhor, porque você tem uma habilidade que te permite se comunicar com pessoas de diferentes partes do mundo, para viver oportunidades únicas que pessoas que só falam português nunca terão. E tudo isso exige uma coisa: um bom repertório de frases. Você não vai responder uma entrevista de emprego com palavras soltas. Você não vai passar na imigração do aeroporto com um monte de substantivos desconectados. Você precisa se comunicar. E comunicação acontece com frases. É somente com um repertório de frases bem estruturadas que você vai conseguir destravar sua comunicação. E é por isso que, se você quer realmente avançar no inglês, você precisa mudar a forma como estuda vocabulário. Precisa parar de colecionar palavras e começar a aprender como usar essas palavras na prática. Sabe aquela sensação de estudar, estudar e não sair do lugar? Aquela frustração de parecer que está sempre patinando? Muitas vezes ela vem exatamente disso, de aprender palavras soltas sem saber como aplicá-las. Você estuda beautiful, amazing, delicious, mas na hora de dizer algo como that cake was delicious, você trava, porque as palavras estão aqui na sua cabeça, mas a frase não está treinada para sair automaticamente. E aí vem aquela dúvida cruel: será que inglês não é para mim? Será que eu não levo jeito? Será que meu cérebro não funciona para aprender línguas? Mas eu já digo para você de antemão que não é nada disso. O real problema aqui é a forma como você está estudando o vocabulário. Você estava estudando errado esse tempo todo e nem sabia, porque ninguém nunca tinha te mostrado que aprender vocabulário fica mais fácil quando é feito dessa forma. Agora imagina o seguinte: em vez de anotar só a palavra excited, você aprende ela assim, ó. I'm so excited about my trip to New York. Eu tô muito empolgado com a minha viagem para Nova York. E de repente, você não aprendeu só a palavra. Você aprendeu uma estrutura replicável. Aprendeu como expressar esse tipo de emoção. E agora sabe que o mesmo padrão pode ser replicado para outras frases semelhantes. Por exemplo, se eu quero dizer que eu tô muito empolgado para esse show, eu vou dizer I'm so excited about this concert. I'm so excited about this concert. Se eu quero falar que eu estou muito empolgado para aprender inglês, eu vou dizer I'm so excited about learning English. I'm so excited about learning English. Você consegue ver como a mesma estrutura ela vai se repetindo? E aí, ao invés de você lembrar de uma palavra isolada, você consegue lembrar de uma ideia completa. E é exatamente isso que faz você falar inglês sem travar. Porque dessa forma o seu cérebro ele não precisa ficar tentando encontrar palavra por palavra na hora de montar uma frase. Ele já tem a estrutura da frase prontinha na memória. E aí é só soltar. Isso é o que chamamos de fluência. Portanto, aqui vai a dica de ouro. Comece a colecionar frases e não palavras. Comece montando um banco de frases com situações do dia a dia. Frases que você realmente usa. Frases que têm significado, que façam sentido para você e para o seu contexto de uso. Por exemplo, se você é uma pessoa que toma café fora de casa, você pode aprender a frase Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Se você está viajando e você pega ônibus e você quer saber o horário que o ônibus sai, você pode ter essa frase aqui no seu repertório. What time does the bus leave? What time does the bus leave? Que horas o ônibus sai? Se você não tem certeza sobre algo e precisa verificar, você pode ter essa frase aqui no seu repertório. I'm not sure, let me check. I'm not sure, let me check. Eu não tenho certeza, deixa eu verificar. Se você quer explicar para alguém o motivo pelo qual você está aprendendo inglês, você pode ter essa frase aqui, ó. I'm learning English to get a better job. I'm learning English to get a better job. Eu estou aprendendo inglês para arrumar um emprego melhor. Entenda que essas frases não precisam ser complexas. Elas só precisam fazer parte do contexto real da sua vida. Precisam ser úteis, reais e te ajudarem a se expressar. E o melhor de tudo é que,
quanto mais frases você conhece, mais fácil fica criar frases novas. Você meio que começa a entender o molde da língua e aos poucos começa a montar as suas próprias frases com segurança e para de travar. Agora pensa como isso muda sua jornada no inglês. Se antes você aprendia 10 palavras por dia, mas esquecia metade, ficava inseguro, com medo de errar, parecia que nunca ia destravar e conseguir falar inglês com naturalidade, agora você pode aprender 3 frases por dia. Frases que fazem sentido, que você consegue imaginar, que você pode repetir. E no final de uma semana você tem aproximadamente aí 20 frases novas prontas para serem usadas. Aí você começa a praticar essas frases em voz alta, você escuta elas em áudio, você começa a repetir elas dentro de umas conversas simuladas e de repente você começa a perceber que está pensando em inglês, falando com mais confiança e até entendendo mais quando escuta alguém falando. É ou não é uma transformação? E sabe qual é a parte mais legal dessa técnica? É que você não precisa estudar mais tempo. Você só precisa estudar do jeito certo. Trocar a quantidade pela qualidade, trocar palavras soltas por frases reais que você realmente usaria e trocar o modo prova pelo modo comunicativo. Quando você faz isso, tudo muda. O inglês, ele deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e aí ele vira algo mais natural, mais leve e possível. Tudo isso porque agora você sabe o caminho certo a percorrer. Então, a partir de hoje, faça um combinado consigo mesmo. Nada de decorar listas de palavras sem contexto, nada de tentar adivinhar as frases na hora de falar e nada de se culpar por travar. Você vai mudar a sua forma de aprender vocabulário, vai focar em frases reais, úteis, que façam sentido para sua vida, vai praticar exatamente do jeito que pretende usar. E sabe qual vai ser o resultado disso? Você vai sentir o seu inglês destravando, vai perceber que consegue falar e vai finalmente sair do lugar. E aí sim, você vai se aproximar da fluência com mais confiança, clareza e prazer. Porque agora você está aprendendo do jeito certo. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Thank you so much for watching. See you. Bye bye.